Boa noite, meu povo! Isso aí. Roubei sua fala. Maravilhosa, tudo nosso. É isso, gente. Muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. É uma live muito especial que eu convidei a Robertinha Bastos para participar. Essa live, gente, é a contrapartida de um projeto. O projeto chama Mulheres Autônomas e a Facilitação de Oficinas de Samba de Gafieira. Foi um projeto escrito em 2021, tá? No final eu vou falar mais, mas é o projeto 2021-2101-0449, aprovado no FEC, edital 01-2021, Esperta Cultura. E a gente vai aqui compartilhar um pouco, né? Das nossas vivências como mulheres autônomas. Isso, da nossa história, do que a gente vem aprendendo, do que eu venho aí sentindo e em contrapartida também, né? Como a gente vem compartilhando muitas coisas, né? Trocando bastante, graças a Deus. E aí, quem sabe, assim, também ajudar outras mulheres a facilitar, né? Os caminhos de vocês, quem sabe incentivar outras mulheres, né? Exatamente, a construir esse o caminho. E a gente também criando essa rede para se fortalecer, né? Então, esse projeto nasce muito, é um projeto de bolsa de estudos, então é uma pesquisa, né? E nasce muito dessa ideia, assim, de entender um pouco, assim, né? Como os desafios, né? Que a gente tem enquanto mulher, para primeiro acreditar, né? Que a gente pode, né? Então, que a gente dá conta, que a gente tem bagagem para isso, né? Isso é muito interessante. E é interessante falar, né? Não sei se todo mundo me conhece, então é legal a gente se apresentar. Estou aqui invadindo o Instagram da Pri. Eu sou Robertinha Bastos, trabalho com dança de salão há quase 20 anos, há mais de 20 anos agora já, né? Graças a Deus. São muitos desafios, obviamente, mas é uma grande paixão, sou muito feliz com isso. Hoje tenho meu estúdio, estamos aqui hoje, muito obrigada por estarmos juntas aqui nesse ambiente tão gostoso. Montei meu estúdio com muito carinho, muito bem pensado, depois de muitos anos de ter passado por várias escolas, de ter aprendido com vários profissionais de vários estilos diferentes. Então, hoje em dia, estar aqui no meu ambiente e levando a dança para mais pessoas é realmente a realização de um grande sonho. E Priscila participou disso junto comigo, realizou o sonho dela também. Tá com o próprio espaço, conta aí um pouquinho pra gente. Hoje a gente tá na Casa Afluente, que é um espaço, uma casa que o coletivo Coisa Nossa, né, várias pessoas, a comunidade se juntou assim de uma forma muito linda para poder achar esse espaço, né, encontrar esse espaço, reformar esse espaço. Era um espaço que estava assim com muitos problemas estruturais, precisando de reforma, com trinca, com várias coisas, infiltrações, e a gente precisou reformar tudo e a comunidade abraçou. Foram 40 dias de obra, foi muito forte, assim, muito potente, assim, né? Ver a comunidade ali junto, colocando a mão na massa, a mulherada, assim, foi muito, muito legal. E aí hoje é isso, assim, pela primeira vez, a gente fez um ano agora, né? Pela primeira vez eu tô podendo viver essa experiência de estar num espaço dedicado à dança, à arte, e poder vivenciar isso diariamente, sabe? É muito interessante, assim, a gente poder estar num espaço dedicado a isso, com a energia da dança ali, recebendo as pessoas, acolhendo as pessoas, né? É muito importante e decisivo, assim, ter um espaço físico, sabe? Eu acho também que a criação desses espaços, né, tanto aqui do estúdio quanto da Casa Fluente, vem um pouco desse lugar de inquietação, né? Da gente querer fazer o nosso, do nosso jeito, da nossa maneira, de querer colocar a nossa identidade no que a gente faz. Então essa autonomia feminina, eu acho que ela já vem desde o processo de construção desse grande sonho, né? A gente poder ter o nosso espaço, falar da nossa maneira, colocar as coisas da nossa maneira, isso tudo dá uma liberdade para a gente poder ser e criar o que a gente acredita de verdade, né? E boa parte também, eu acredito, não sei pra você, mas pelo menos da minha parte, assim, da autonomia
de trabalhar com dança e de estar nesse ambiente, dando aula muitas vezes sozinha, né? Às vezes a gente tem alguns pares para algumas coreografias, para alguns grupos, mas a gente que é à frente ali do negócio, né? Então isso tem muito a ver também com o fato da gente pensar a dança de uma maneira talvez diferente, né? Pensar que a gente pode ir se adaptando a cada aluno. Então essa facilitação aí que a gente pensa do samba para os alunos, eu acho que vem desse entendimento de perceber o que cada um precisa, o que cada um já tem de vivência do corpo, o que cada um já vem de bagagem, né? Conseguir transformar o que a gente já tem em dança, eu acho que esse é o caminho sempre mais fácil para se aprender a dançar. Então, entender esse caminho para mim, eu acho que foi o grande start de querer ter um espaço e de muitas vezes ter que trilhar esses caminhos sozinha, porque nem sempre todo mundo tem o mesmo pensamento, a mesma cabeça, a mesma ideia, a mesma forma de pensar, a mesma forma de ensinar, a mesma forma de tratar o corpo do outro, né? Eu acho que essa é talvez uma sensibilidade muito feminina que, obviamente, todo mundo pode ter e pode desenvolver, mas que o feminino já vem com isso ali um cuidadozinho no corpo, no jeito de falar. Eu acho que se isso fosse mais valorizado, eu acho que a gente teria com certeza um mundo e propostas muito mais, com certeza, humanas e muito mais acolhedoras, né? A gente escuta muitos relatos na dança de violências, de pessoas que sofreram violências nos seus processos de aprendizagem, sabe? De pessoas que tinham um sonho de dançar, achavam que nunca ia conseguir. Quantas pessoas falam, eu não nasci pra isso, eu não sei. Às vezes, festa de 15 anos mesmo, às vezes, eu já tive experiência, assim, das próprias mães, assim, falar, nossa, meu filho é duro, tem 3 pernas esquerdas, você tem que ajudar. Fico assim, nossa, gente. Tipo assim, sabe? Então, existe toda uma questão social, estrutural, que eu acho que foi se criando de vários contextos para a gente ter a sociedade que a gente tem hoje, né? A dança, ela é reflexo da sociedade. Uhum. E aí eu penso que, por mais que tudo isso aconteça, muitas vezes é muito mais valorizado, por exemplo, quando um professor homem ensina um movimento, ou está à frente de algum projeto, ou fala alguma coisa, né? E às vezes nem só o homem em si, mas eu acho que a dupla acaba criando um homem e uma mulher que sejam duplas e que trabalhem juntos, né? Eu acho que as pessoas já direcionam, não, ali tem um trabalho bem feito, bem elaborado, bem estruturado. E eu acredito que isso venha do que a gente já tem costume da cultura da dança de salão mesmo. Mas obviamente que nem tudo é uma regra e que isso tudo tem sido mudado, graças a Deus. Eu tive muitas conversas com profissionais da dança em geral, né? A galera que fomenta tudo isso, produção, a galera que faz as roupas para a galera da dança, que faz os sapatos para a galera da dança. E muitas vezes, quando você vai pensar num representante para sua marca, você pensa nesse formato tradicional que você já está acostumado, todo mundo já está acostumado a ver, né? Então, quando a gente é convidada, fui convidada por várias marcas aí para representar, a Pri também, é uma grande honra mesmo, porque a gente percebe que mesmo sozinhas, mesmo nessa busca, mesmo nessa luta, a gente está conseguindo construir um negócio sólido que está chegando para as marcas e que está realmente... Então isso tudo também é muito interessante, né? É legal, né, olhar assim, esse momento, né? Eu acho que é isso. Eu estava conversando também com a Gabi, né? Uma aluna nossa, lá do Coisa Nossa, e ela estava falando assim, que na pandemia ela assistiu muitas lives como essa que a gente está fazendo, e ela viu várias discussões e a cabeça dela mudou completamente com relação a isso depois da pandemia. Uhum. Ela teve acesso a mais reflexões sobre gênero, papel de gênero, função, acesso, várias coisas que permeiam o universo, né, da dança. Uhum. E que ela passou a ver a dança de outra forma e que, assim, hoje as escolhas dela, com quem ela vai fazer a aula, estão muito pautadas nisso, sabe? Exato. Eu acho que com certeza é ótimo.
eu tenho essa percepção, assim, de que depois da pandemia, realmente muito mais mulheres vieram me procurar para fazer aula particular, inclusive. Então, com certeza, foi uma viradinha de chave, assim, para as pessoas entenderem que o trabalhar com a dança independe do gênero, né? A gente não aprende a dançar assim ou assado. A gente aprende a se comunicar com o outro corpo, principalmente na dança a dois, né? No samba e tal. Então, quando a gente aprende a se comunicar com o outro corpo, você comunica de qualquer forma. Você comunica conduzindo, sendo conduzida e por aí vai indo. E aí, pegando um gancho do que você falou sobre, né, essa ideia, talvez, de que para se dançar precisa de ter um corpo fluido, precisa de rebolar, precisa de ter um corpo que... Eu me recuso a acreditar nisso até hoje, assim, eu nunca acreditei. Eu acho que é legal talvez a gente falar sobre isso, porque assim, um corpo bonito dançando é um corpo confortável dançando. Então, a partir do momento que você começa a ter fundamentos, a ter técnica, a ter ferramentas que te façam sentir mais confortável na dança, seu corpo vai se soltar nessa dança e aí isso vai ser bonito. Então, muitas vezes a gente preocupa em, tem que jogar um quadril para um lado, meu braço tem que estar perfeito, uma linha de desenho. Gente, é para ser gostoso. E é para ser gostoso principalmente para quem está dançando. Lógico que assistir é lindo, tem todas essas vertentes da dança, né? O ensinar, o dançar no palco, o dançar em baile. Mas, de alguma forma, o gostoso mesmo é estar ali participando daquela dança. Então, se o assistir tá bonito, eu acho que acaba sendo como é que fala? O resultado do que está sendo feito ali na pista. Mas, na verdade, a intenção não é que seja plasticamente assim ou assado, ou que exista um padrão que tenha que ser assim, né? Eu concordo muito, assim, muito. E aí é isso, né? Muito bom, né? Quando a gente vai conversar com uma pessoa que fala as coisas que você acredita. Você concorda? Não concorda completamente, gênero, número e grau, totalmente em todas as esferas, todas as galáxias possíveis. E eu acho que o que contagia, o que deixa bonito, como você falou, além do conforto, é a alegria. Pra você ficar feliz, você precisa estar confortável. É isso que contagia as pessoas, aquele amor pela dança. É isso que contagia. E é isso, pra você estar bem ali, estar feliz, contagiar, né, transbordar, você precisa estar confortável. É isso. Então tirem um pouco da mente de vocês, eu não levo jeito, eu sou muito duro, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Porque, gente, é tão gostoso dançar que isso daí não vai importar em muito pouco tempo e você já vai se soltar muito rapidamente. E essa coisa da facilitação, porque tem muita gente que, né, a gente é ensinados, né, a ver o aprendizado em caixas. O ensino, é sério, é rígido, aí tem a disciplinadora, aí tem... E na verdade, o que a gente faz é facilitar um caminho, sabe? Então a gente vai fazendo o quê? O profissional, ele faz uma curadoria. A gente faz aula de dança a nossa vida inteira, a gente estuda a nossa vida inteira. E aí, no nosso caminho de dedicação, 24 horas da dança, porque exatamente 24 horas. Você dorme pensando, você acorda pensando e é 24 horas. Então, nesses 24 horas, nesses 22 anos, é muita história, é muito caminho, vive-se muita coisa. E de tudo que você viveu, você vai ali filtrando. Então, na verdade, quando a gente vai, a gente se coloca nesse lugar, a gente está se colocando para facilitar um caminho, que na verdade às vezes é um caminho até de resgate seu, da sua infância, de quando você era criança, antes da gente ter tantos traumas, né? Antes da gente corporificar às vezes tantos momentos difíceis da nossa vida. Se regrar muito, né? Fomos crianças, né? Talvez a gente dançava e talvez agora a gente vai só facilitar um caminho de um resgate, que já tá aí. Isso é muito interessante, porque eu fiquei pensando quando eu tava vindo pra cá, no porquê que, de alguma forma, tendo tantos parceiros, passando por tantas escolas e tendo tantas vivências, o meu caminho, o nosso caminho foi indo para esse lugar
onde a gente trabalha muito mais sozinha do que com um parceiro ou com uma pessoa ali. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, conseguir facilitar o caminho de uma outra pessoa, você precisa de entender aonde que essa pessoa está. E muitas vezes a gente organiza a aula para dar aula com uma outra pessoa, você precisa de organizar com antecedência. Então você precisa de pensar no tema, como que você vai falar, o que cada um vai falar, aquela coisa toda. Quando você está sozinha, é você e sua mente. Ninguém sabe se você realmente tem um plano, se você está criando um plano ali na hora, e você pode flexibilizar esse plano ali no meio do caminho. Então, muitas vezes, a turma, às vezes, está super dispersa. E aí eu vou tentar ensinar um passo onde vai precisar de técnica, nanana. Cara, não vai funcionar. E aí isso é uma percepção... Tem que adaptar, né? Tem que adaptar. Isso é uma percepção muito refinada que você precisa de ter de leitura corporal do outro e de abertura também, para você não ficar tão preso no que você se programou para fazer e conseguir entender o que aquela turma precisa para aquele momento, né? Fazer isso na aula particular é muito mais fácil porque é uma escala bem... ali, né? Exato. Mas na aula coletiva isso é muito interessante. E eu gosto muito de fazer isso. Então, muitas vezes, quando eu dou aula com alguém, eu fico nessa sensação assim, ai meu Deus, mas podia estar mudando isso aqui, que talvez... E às vezes você não consegue ter essa conversa tão fácil com a outra pessoa ali durante a aula, né? Ou ter essa percepção ali, né? Sim, eu concordo totalmente. São várias questões que eu acho, né? Eu acho que é um conjunto de coisas que vão trazendo o caminho, né? Quando eu escrevi o projeto, a gente estava num momento de pandemia, sabe? E na verdade é um pouco isso, assim, essa coisa dos projetos para os editais. Esse é um edital, inclusive, né, de bolsa de estudos e tal. É um edital para ajuda, né? Assim, no tempo da pandemia que a gente não podia trabalhar. A classe artística foi uma classe assim, todo mundo sofreu muito, né? Mas a gente realmente, assim, foi períodos muito desafiadores, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sabe? Como os projetos, eles poderiam me ajudar a trazer mais arte para minha vida e pesquisar. Isso é uma ferramenta de pesquisa para as coisas que eu acredito, sabe? Porque é isso, às vezes, a prática do dia a dia, né? Que a gente, às vezes a gente precisa muito estar dando aula, tá fazendo evento, tá divulgando, tá palestrando, tá panfletando, tá fazendo administração. Porque a gente faz de tudo. Porque a gente precisa acumular todas as funções pra gente conseguir se manter ali, vivo e ativo, né? E tudo isso vai gerando, assim, um desgaste gigantesco que às vezes a gente não tem tempo pra estudar um tema que você acredita que é relevante, sabe? Às vezes a gente não tem tempo, assim, pra desenvolver um trabalho artístico, sabe? Para realmente estar dançando, para estar ali trabalhando o nosso corpo, para estar ali treinando, fazendo uma coreografia. Então é um desafio conseguir equilibrar todos os pratinhos e ainda assim manter essa chama da dança assim viva, sabe? É um desafio muito grande isso. E se mantendo atualizado também, né? Porque esse universo ele vai rodando e vai atualizando e as coisas vão mudando e assim... talvez a gente acabe se deixando um pouco de lado como profissional para conseguir dar conta da demanda toda. Exatamente. E é muito interessante quando a gente consegue se dar esse momento, igual você se deu com esse projeto, né? E acaba que você me trouxe um pouco junto, que a gente já fez as aulas lá atrás, já tivemos essas conversas todas também. Então isso dá uma reacendidazinha, dá aquele... chama, né? Sim. Eu tive a oportunidade também nesse projeto de fazer aulas com a Juliana Macedo, que é uma professora que eu admiro muito. Fiz aulas também com a Nadiana Carvalho, ela é professora de teatro, a gente trabalhou, né, muito assim, essa coisa do teatro, da aula, do corpo na cena, foi muito interessante, assim, foi uma oportunidade realmente assim, incrível. Tenho passado muitos desafios, assim, vou ser muito sincera, gente. É um desafio, assim, porque é novo, sabe? Então, pra mim, eu tô aprendendo, né? Assim, é uma coisa assim, que a gente não nasce sabendo.
E aí tem toda uma regra, uma leitura densa, o edital. Aí você manda a documentação, é sempre muito denso, são muitos documentos, são muitos processos. Aí a plataforma tipo, você tem que decifrar. Nem sempre a gente consegue decifrar. E aí depois aí a prova, você fica super feliz, aí depois você tem os prazos, aí, nossa, é assim, um desafio muito grande, assim. Mas eu tenho visto isso como um lugar, assim, de autossuperação mesmo, sabe? De acreditar e como uma possibilidade de caminho, porque a cultura é um direito de todo cidadão. Não é algo supérfluo, a gente precisa sobreviver e cultura é vida. Como que a gente vai conseguir ter uma sociedade que não pensa o próprio corpo, que o corpo é robótico, que está ali na indústria, que está trabalhando repetidamente, depois está ali com problema no corpo, depressão, vários problemas que a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito adoecida, né? Um estado assim de adoecimento crônico, generalizado. Então a arte é um direito cultural nosso, sabe? Enquanto a gente não entender isso, eu acho muito desafiador a gente conseguir realmente viver numa sociedade justa, sem direitos básicos, sabe? E querendo ou não, essa coisa de ser mulher na sociedade, né? As mulheres estão em lugares, assim, diferentes mesmo, assim, sabe? De acesso a salários, tanto que se a gente pensar, né? Os índices de desenvolvimento humano, né, da ONU, as ODS, projetos que têm mulheres como público-alvo, são projetos que ganham pontos dentro da ODS, sabe? Porque isso no planeta é um problema realmente, assim, da gente ter igualdade de acesso, igualdade de oportunidades, sabe? Eu acho assim, hoje a gente consegue, né, talvez estar num lugar que, por exemplo, para mim, eu sempre achei que fosse impossível, né? A gente é muito parecida, a gente tem uma história muito parecida. Viemos de periferias, de outras cidades do interior, com sonho de dança para Belo Horizonte, buscando o nosso caminho, buscando a nossa história, sabe? Buscando construir o nosso espaço, sempre com muitos desafios, sempre assim, com lugares marginalizados mesmo, né? Se a gente pensa assim, a gente tem em Belo Horizonte a maior número das escolas da cidade, 90%, são geridas, fundadas, criadas por homens, sabe? Então, assim, e a gente tem um privilégio enorme de ter professoras mulheres e de estar em escolas geridas por mulheres, né? Graças a Deus. Eu na Academia Elaine Reis, com a Elaine Reis, né? E eu lá na 78 com a Fatinha e com a Yara, que foram grandes exemplos, assim, né? Eu acho que a gente ter entrado na dança através de uma escola gerenciada por mulheres me deu essa sensação de que eu podia ser eu, independente de qualquer coisa. E isso com certeza me fez chegar onde eu estou hoje e com certeza me fará chegar em lugares que eu ainda nem tenho ideia de onde possam ser. Então, assim, eu sou muito agradecida por isso. Eu acho que na época, eu não posso falar de maneira nenhuma que na época eu escolhi a 78 por serem mulheres, porque eu não tinha a menor noção disso. Aprendi muitas coisas sobre isso com elas, com a Pri também. Mas eu acho que ali eu senti que eu estava sendo acolhida. Então, de uma certa forma, fez parte da minha formação enquanto profissional da dança, e isso fez com que sempre ficasse essa vontadezinha, assim, lá no fundo, de fazer o que eu gosto, o que eu amo, o que eu tenho vontade, o que eu realmente acredito, e não ir pelo que a manada vai, ou pelo que a grande maioria vai, pelo caminho mais Exato. Não julgo, sabe? Eu não julgo a professora assim, não, eu quero um trabalho comercial, eu quero estar dando aula em tal lugar, eu vou aqui fazer uma parceria porque eu vou chegar lá mais rápido. Exato. Tá certíssima, sabe? A gente tem que estar nos lugares, correr atrás das nossas coisas, realizar os nossos sonhos. Mas eu acho que tem algumas coisas da essência, que é isso que a Roberta falou, que eu acho que é muito importante. Quando a gente tem valores, desejos e sonhos muito profundos, muito fortes, muito específicos, né? Que é aquela coisa de alma ali, não tem jeito. Você o universo parece que vai conspirando, você vai indo. Não tem jeito, você tenta
tenta, você vai, mas assim, na hora que pega ali, sabe, acontece assim, sabe? Quando, por exemplo, né, já teve várias vezes de estar dando aula em vários lugares, por exemplo, né? Já teve uma época que eu morava longe, eu sou de Santa Luzia, então eu morava longe, dava aula em vários lugares, vários projetos sociais, eu dei aula no Cefet, no Grêmio Estudantil, dei aula no UFMG em vários DAs, dei aula no Milharal. Sério, assim, sabe? Em vários lugares mesmo da cidade, às vezes ia dar aula na casa de um aluno num lugar longe, depois corria pra outro, aí perdi o celular e o ônibus quebrava, aí... Nossa, era assim, loucura com doideira. E aí era muito interessante, assim, como por mais que às vezes aparecia uma oportunidade ali, né? Faz um estágio, trabalha com outra coisa, por mais que eu fosse, quando eu via a dança estava me chamando, quando eu via eu recebi um feedback de uma pessoa, nossa, foi tão importante aquela aula, nossa, eu estava ali num momento difícil, aquilo ali me ajudou a trazer alegria. E essas coisas vão ali trazendo sentido, sabe? E aí os caminhos vão moldando e é muito interessante como as coisas fluem, sabe? Então eu acho que é isso também, é sobre persistir e ficar com a antena ligada, assim, das oportunidades que aparecem e de como as coisas vão acontecendo, sabe? À medida que o tempo vai passando, eu acho que você vai persistindo e eu acho que as coisas vão acontecendo ao longo do tempo, sabe? Isso é muito interessante, eu vi muito isso, assim, como a persistência, ela foi decisiva também. Lógico, porque realmente fácil não é. A gente pensa em desistir várias vezes. Eu nunca tive a oportunidade de ter uma outra profissão, de tentar um outro caminho, mas eu já tive uma única vez que eu falei assim, será que isso é pra mim mesmo? Será que eu vou persistir? Tá tão difícil, tá tão complicado. E eu me lembro que nesse dia foi muito engraçado. O Marcos Lobo, nunca tinha dançado com o Marcos Lobo, a não ser em bailes. Ele me chamou para poder fazer uma apresentação com ele na terceira idade, num baile da terceira idade. Gente, eu fui lá, fiz a apresentação, eu dancei a noite inteirinha. E aí eu relembrei muito das serestas que tinham na minha cidade, que foi onde eu comecei. Eu saí de lá com uma energia, com um negócio, falei, gente, nunca mais vai passar pela minha mente essa ideia de largar a dança, porque realmente não tem outra coisa que dê essa energizada, essa sensação de estar vivo mesmo, do seu corpo estar ali presente. E aí um tempo depois eu descobri que não só dançar no baile e tudo mais, mas que o grande amor da minha vida é dar aula, ensinar e tudo mais. E aí tem muito disso, né? O feedback que a gente recebe, o sorriso do aluno que a gente recebe. Cara, o aluno, na hora que ele sobe aquela escada ali, você olha, você fala assim, fica calmo, daqui a pouco vai melhorar. E aí a pessoa começa a fazer a aula, faz um pouquinho da aula, aí sempre tem uma hora que eu olho ali para aquele espelho e eu falo assim, é agora. Aí o aluno já abre o sorriso, eu abro o sorriso, e muitas vezes muda o meu dia também. E não só o dia do aluno, né? Porque às vezes as pessoas pensam que trabalhar com dança é mil maravilhas, tudo lindo. É sempre ótimo, dançar é ótimo, mas tem dia que eu não quero dançar, tem dia que eu não quero me mexer. E chegar aqui, dar aula e sentir isso acontecer diretamente comigo, assim, de mudar o meu sorriso, mudar o meu semblante, mudar o meu corporal, e aí mudar o meu dia inteiro, isso realmente é impagável, assim. Então, a gente persiste muito por conta disso. Com certeza. Todo o retorno que a gente recebe, né? Com certeza, totalmente. E aí é isso, assim, algumas danças, elas têm algumas camadas também, né? E eu acho que é muito importante a gente falar do samba, né? O samba, eu fui me apaixonando pelo samba, primeiramente muito pelos estudos que eu fui fazendo, as pesquisas, sabe? Eu tenho muito essa paixão, assim, de entender o que é esse sentimento de identidade, sabe? Essa coisa de identidade. Isso sempre me chamou muita atenção. O que te faz sentir pertencente? O que te faz sentir parte? O que dá a nossa identidade ali, sabe?
de brasileiro, dessa coisa, assim. Sempre foi pra mim uma curiosidade, sabe? E o samba eu acho muito legal, porque é um lugar de diversidade muito potente, sabe? O samba, ele tá na escola de samba, ele tá na roda de samba. Tá na música, né? Tá na gafieira, no dançador, tá em vários lugares, sabe? Tá na caixinha de fósforo ali, no samba do prato, sabe? Então é tanta diversidade, tá em tantos lugares, em tantas camadas, de formas tão diferentes. E tá tão ligado também nessa coisa da comida, né? Da feijoada, esse lugar, assim, né? Dessas influências todas, né? De tantos povos, né? Que vieram de África, né? Que é um continente com vários países, com muitos povos, com muitas culturas diferentes, né? E que chegam aqui, que trazem toda essa influência. E encontram aqui também, né, os nossos povos originários, né, que se fala tão pouco disso, assim, na dança de salão, mas que influenciaram tanto para a nossa cultura, para o que a gente faz hoje, sabe? Para essa relação com o chão, para essa relação de musicalidade, para essa coisa assim... Essa relação até com o ritmo, né, com a batida mesmo, com o que isso faz com o nosso coração, com o nosso sentimento. Então, esse lugar do coletivo, esse lugar da roda, sabe? Esse lugar, né? A dança de salão tem a ronda, né? A gente circula o salão em um sentido específico, que eu acho que é uma coisa que quem acredita nessa vertente mais aí europeia, branca, colonial da dança, talvez nunca vai entender, né? Né? Porque também a gente tem, né? Essa influência também, né? Das danças de corte, né? Desse lugar do salão, né? Desse lugar ali da pompa, desse lugar também da branquitude junto, né? Então tudo isso é o samba, e tudo isso é a energia que compõe aí esse caldeirão aí, né? E aí isso tudo me apaixona muito. O samba, ele tem esse lugar, assim, né? A gafieira, a gente fez um projeto juntas, né? O Festival Coisa Nossa, que foi, a gente pesquisou a gafieira mineira. E aí é isso, gente. Quando eu falo que os projetos é uma forma de poder pesquisar e estudar as coisas que a gente quer, é verdade mesmo. Fomos lá na galera da antiga, estudar com os grandes mestres, entender o que eles pensavam naquela época, o que eles escutavam naquela época, o que o corpo deles tinha capacidade de executar, para que a gente conseguisse fazer esse resgate mesmo, né? E é engraçado você falando sobre o samba, eu não consigo pensar em nada sobre samba que não seja uma reunião de pessoas, que não tenha pessoas rindo, falando alto, gritando, se movimentando, gesticulando. Então, assim, quando a gente pensa na ideia do facilitar o ensino da gafieira, eu acho que também vem um pouco disso, né? Da gente tirar essa ideia da técnica, do europeu, da postura, para chegar no samba mesmo, no samba que é o que você pensa quando o outro fala, que é o que você sente quando a música toca. Então, assim, obviamente que a técnica da dança, do samba em geral, ela vai facilitar muitos caminhos para você, mas ela não pode te engessar, nem te colocar em uma caixinha, nem nada do tipo, porque não é essa a ideia mesmo, ela é só para agilizar os processos, porque você está dançando também com uma outra pessoa, com outro corpo, que tem outras vivências. Então esse encaixe aí precisa de uma estruturação. Mas, no geral, você precisa fazer o que o seu corpo está sentindo, o que dá vontade. E aí, algumas vezes, pode ser que existam várias pessoas que, por terem se limitado durante um bom tempo, né, depois de adultos e tudo mais, pode ser que não sinta. E tá tudo bem, e aí a gente vai chegar nesse lugar de soltar até que possa se sentir novamente. Sensibilizar, né? Nosso corpo é nosso maior patrimônio. Então, tipo assim, quanto mais sensibilidades, quanto mais estímulos a gente traz para o nosso corpo, mais a gente está ali conseguindo, investindo no nosso patrimônio, né? E eu acho isso tão maravilhoso. Eu acho isso tão maravilhoso isso que você disse, assim... gente, aí vamos aí uma dica, né? Já entrando na parte das dicas. Que
observar alguém que fala o que é alguma coisa, tipo assim, o samba de gafieira é isso, passo é aquilo, faço é assim. Olha, sinceramente, provavelmente é 10% só daquilo que a pessoa está falando. Porque é isso, são tantas camadas, né? É isso para aquela pessoa, naquele Exato. contexto, naquele momento, com aquele objetivo. Com aquela música, com aquele espaço, com aquele par. São tantas variáveis, né? Que assim, é muito difícil a gente. Obviamente que no auge dos meus 20 e poucos anos, estudando samba loucamente, indo pro Rio 700 vezes no ano, eu achava que eu era dona da verdade, sabia de tudo, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Mas graças a Deus a gente amadurece, a gente cresce e a gente compreende muitas coisas, assim. Então é muito legal chegar nesse lugar onde você fala assim, cara, cada corpo é um corpo e vai ser diferente para todo mundo. E então assim, entender que não existe certo e nem errado para nada na dança, eu acho que já é o grande passo para se soltar e dançar super bem. Dica número 2. Isso aí. Nossa, muito legal. Eu falo muito, assim, nas aulas, né, sobre isso, assim, a gente tá no Brasil enorme, onde ali, cada grupo, né, tem uma forma de fazer, né, a forma como passa o café, a forma como senta, como conversa. E a dança tem isso, né? Porque a dança é cultural também. Uhum. Então, um grupo de pessoas que começa ali a compartilhar algo e aquilo ali vai virando uma constância, sabe? E aí aquilo vai reverberando e as pessoas continuam fazendo e aquilo ali vira uma onda gostosa. Aí chega alguém no grupo, ó, que legal, vai aprendendo aquilo. Aquilo vira uma linguagem, sabe? Uhum. Então tem muitas formas de se fazer as mesmas coisas, né? Uhum. E essas linguagens, elas vão acontecendo, vão passando ali para as pessoas de geração em geração. Isso vai mudando, vai influenciando. Uhum. Então, eu acho que é isso. Quando a gente vai estudar uma ferramenta de comunicação, né? A gente vai estudar a expressão do corpo, como eu comunico, como eu abraço. Algumas coisas são universais. Respeito, por exemplo, é universal. Né? A gente não chega na casa de uma pessoa e você já vai atravessando, fazendo o que você quer, riscando as paredes. Não, a gente chega com respeito, sabe? E aí eu acho que isso é, por exemplo, um fundamento que em qualquer lugar que você vá, para qualquer contexto, te ajuda né, a dançar com qualquer pessoa. Sim. Então é isso, observar aquele ambiente, como as pessoas se comportam, o que é um valor para aquelas pessoas, sabe? E aí dentro da dança isso acontece. Muito! Se ali toca mais música rápida ou mais música lenta, se o abraço é mais apertadinho ou se o abraço tem mais espaço, não é? Se desloca mais, o salão se desloca menos. Nossa, são tantas camadas, são tantos detalhes, mas quando a gente sensibiliza, que foi o que a Robertinha falou, a gente consegue transitar mundos, né? Vários grupos, né? E isso é uma coisa que eu fico encantada, assim, que eu acho que é uma coisa muito legal da gente buscar aprofundar, sabe? Sobre os fundamentos, as estruturas, as coisas que são básicas, que são fundamentais em todos os estilos, em todos os lugares. E isso também é super interessante, que quanto mais vezes você escuta sobre o mesmo assunto, com pessoas diferentes falando sobre aquele mesmo assunto, você vai conseguir formar a sua própria opinião. Então você consegue não só criar mais conhecimento sobre um assunto específico, mas também você começa a criar a sua própria opinião. Você fala, não, ó, fulano falou assim, assim, assado, fulano falou assado, assado, assado. Ah, não, mas pra mim funciona assim, assim, assim. Então você cria o seu próprio repertório do que você entende, que seja confortável para você. E aí, de alguma forma, você sai daquele lugar também de ter que sempre estar dependendo que o outro te fale o que fazer ou como fazer. Então, vem a autonomia. Isso que eu ia falar. A autonomia na dança, no samba de gafieira. Escutar várias pessoas de épocas diferentes, com vivências diferentes, com idades diferentes, com momentos diferentes. Então, eu gosto muito de escutar a galera que participa de competição, por exemplo,
porque eles falam sobre as dores que acontecem ali naquele período onde eles estão se dedicando diretamente para aquilo. Gosto muito de entender sobre a dinâmica do baile, como que funcionava, como que funciona hoje em dia, o que que mudou. Isso tudo já vai te ambientando com aquele lugar e você já consegue ter ferramenta para poder lidar com o próprio movimento do samba em si, ou um puladinho especificamente, um gancho especificamente. Então, isso é muito legal, escutar várias pessoas, estudar com várias pessoas, aprender com várias pessoas, para que você encontre o seu próprio caminho e que seja o mais facilitado possível. Perfeito! Uma coisa também que eu fiquei pensando aqui agora é que eu acredito muito que isso ajuda muito a construir autonomia, e inclusive faz parte da metodologia do Coisa Nossa, né? Que é estimular e propor que as pessoas aprendam as duas funções, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa, assim, que traz muita autonomia pra gente. O negócio chama empatia, né? Se colocar no lugar do outro é uma coisa maravilhosa. Porque aí você começa a entender, aqui faz cor demais, aqui não tô entendendo, tá meio frouxo. Esse processo, assim, né, de se propor aprender as duas funções, se propor ali a experienciar, trocar, é algo que contribui muito para a nossa autonomia na dança, sabe? E eu vejo que é isso, né? Quando a gente se propõe a facilitar esse caminho, quanto mais a gente consegue também buscar espaços para você aprender esse lugar, né, de troca, de compartilhamento na condução ali, mais você vai estar ali tendo uma visão integral. Mesmo. Com certeza. Com certeza. E aí eu ia falar de outra coisa, mas eu esqueci. Eu acho que eu falei boa parte do que eu tinha pensado em dizer. Acho que sim. Não, eu queria saber sobre esse negócio de parceria. Eu quero te fazer uma pergunta. Vou entrevistar, com licença, entrevistadora. Tô brincando. Eu queria saber se você sente falta, assim, de ter uma construção de um trabalho com um parceiro ou uma parceira, ou o que quer que seja, ou se você, como eu, assim, nas aulas, prefere talvez dar uma aula mais sozinha para ter toda essa facilidade aí de adaptação. Olha, as duas coisas juntas e misturadas. Ela é assim, tá, gente? Assim, eu sinto muita falta, sabe? Principalmente, assim, quando eu quero fazer arte mesmo, porque é uma dança de par. Então, assim... Sem par fica difícil algumas coisas, sabe? E aí, às vezes, quando a gente quer treinar algo, às vezes, tem um nível de dificuldade maior quando a gente em alta performance, né? Alta performance, exatamente. Eu sinto muita dificuldade, assim, de não ter pessoas que estão ali falando a mesma linguagem, que estão com o mesmo processo ali, sabe? Sinto muita falta de ter essa parceria, mas também amo dar aula sozinha. Eu te entendo. Amo, gente, sabe por quê? Exatamente isso que o Robertinho falou, assim. O tempo da aula, às vezes, precisa ser curto. A gente nem sempre consegue, assim, poder dar o tempo da coisa mesmo, sabe? Às vezes eu vejo, assim, às vezes até você chegar, por exemplo, os alunos que fazem 3 turmas seguidas têm um nível de aproveitamento muito maior. Muito maior. Porque a primeira aula, a pessoa chega, ela tá desligando lá de fora. Às vezes a gente demora mesmo, sabe? A chegar no espaço, respirar, desligar lá de fora, conectar com o seu corpo. Às vezes demora um tempo. Aí você conecta com o seu corpo, beleza. Aí você entra ali no ritmo, beleza. Aí você começa a aprender o movimento, beleza. Aí deu 50 minutos. Acabou a aula. Entende? Então, assim, eu vejo assim, e aí se a gente... Então, às vezes a gente tem um tempo curto, então você precisa chegar ali com o maior aproveitamento daquela turma, no menor tempo, sabe? E às vezes trazendo ali aquilo que você quer falar daquele jeito, naquele tom, levar sabe? E eu gosto muito de trabalhar as energias, assim, então às vezes eu levo a energia lá em cima depois dá uma acalmada. Ou às vezes já tá muita energia muito lá em cima, começa mais calmo. Então, assim,
E esse tipo de coisa do timing é uma coisa que é muito desafiador. Você tá em cena, conduzindo, porque na verdade é isso, quando o profissional tá dando aula ali, facilitando, ele tá em cena. Não dá pra você dar aula assim, com a energia lá embaixo. Realmente. Não tem como, você tá com o seu corpo em cena ali, pra expressar, pra passar, né? Então é isso que você falou. Então, eu sou igual a você. Fechado, combinado. Mas também é muito gostoso quando a gente tá num momento com um parceiro, uma parceira, alguém que você tá ali compartilhando o ambiente da aula, que você tá numa sintonia muito boa, que você tá num time muito alinhado, você já tá ali com a pessoa um tempo trabalhando no time, que você tá com a linguagem alinhada, que você tá ali com os objetivos daquela aula. Quando chega nesse estado de fluxo, de flow, é muito gostoso. Aí maravilhoso. Obrigada. Obrigada, gente. É muito legal você falar sobre esse lugar aí de entrar no clima da aula. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que muita gente elogiou e que é interessante de falar sobre isso, que é pensar que muitas vezes quando a gente está indo para uma aula, né, seja ela particular ou coletiva, a gente tem todo aquele período do deslocamento para chegar até a aula. Então, quando você pega uma playlist, já vai escutando as músicas que normalmente tocam na aula, dá uma revisitada em algum vídeo que talvez você tenha, ou alguma anotação que talvez você tenha, você já chega na aula pronto ou pronta para o que vai acontecer ali, você já está ambientado, você já entrou no assunto, já entrou no ritmo, já entrou no clima da aula. Então, provavelmente, seu aproveitamento vai ser muito melhor. Então, aproveita esse momento de deslocamento, às vezes a pé, às vezes de ônibus, às vezes de carro. Coloca uma musiquinha ali, já vai entrando no clima, né? A gente trabalha muito com aulas particulares e, às vezes, as aulas particulares têm 30 minutos. Então, se demora esse período para adaptar, para chegar, para desligar, para mudar a chavinha, então, se a gente já faz essa preparação prévia aí, já chega com um aproveitamento maravilhoso. Com certeza. E eu acho que é isso, sabe, gente? Escolha projetos, lugares, pessoas, para você estar ali, que estão na mesma energia que você está, estão falando a linguagem que você está falando, porque a gente acha que não, mas a gente aprende muito por espelhamento. Então, às vezes, é uma pessoa que tem um nível técnico maravilhoso, mas aí a pessoa vai usar uma linguagem que vai entrando no seu inconsciente. Quando você vê, você tá ali pensando várias coisas, tá com a sua mente assim, poxa, você poderia estar ali em outro lugar, sabe? Então, cuidado, assim, eu acho mesmo, com a nossa energia, o lugar que a gente tá, né? Porque você tá num lugar que você acha que você não tá legal porque você não tá de salto, que você não tá bem vestida pra estar ali, que você tá se sentindo humilhado. Não é pra ser assim, é pra ser gostoso. Então, busca outro caminho, vai pra outro lugar, pede uma outra indicação, porque é pra ser gostoso. Se não estiver sendo gostoso, tem alguma coisa que não tá batendo. E às vezes é só energia, o jeito de falar, o jeito de comunicar. E a sua autonomia tá nisso também, né? De você entender escolher o melhor lugar pra você mesmo e o que você quer. Isso aí. Muito obrigada! Gente, foi maravilhoso. Muito obrigada, Pri! Deusa da minha vida. Sacerdotisa da minha igreja. Muito obrigada. É isso. Beijo, meu povo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram mandar, manda pra gente, manda no direct, manda no WhatsApp, que a gente adora trocar sobre esses assuntos. Tamo junto. Bora que vamos.